Eu acho que... Não, eu acho que eu posso ficar aqui, tranquilamente. Bom, gente, de novo, bom dia. Achou? Não sei. Estão ouvindo direitinho? Ah, tá. Sim, fica melhor. Tem passador? Para pegar aqui. Pega? Obrigada. Bom, gente, como eu disse, foi uma Como eu disse, foi uma grata surpresa para mim ser convidado, o Jazzy ser convidado para esse seminário jurídico, mas eu acho que tem, na minha fala inicial, muitos dos nossos direitos e das nossas conquistas econômicas, basicamente todas, elas são provenientes de legislações, de leis, né? Para vocês terem uma ideia e entenderem do que eu estou falando, todos os anos, quando existem reajustes, esse reajuste ele precisa ser enviado para a Assembleia Legislativa, aqui no caso do Estado, e o governo manda uma lei que é aprovada, né? Então, o próprio reajuste salarial, que é das conquistas mais básicas, dos direitos mais básicos, ele é fruto de uma lei, todos os anos. Do mesmo jeito, acontece com os planos de cargos e vencimentos, né? Antes de qualquer coisa, o PCCV ele é uma lei. E assim acontece com as leis que a gente tem, por exemplo, no setor privado, a gente pode falar da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, onde tem lá férias, 13º, também o próprio Estatuto do Servidor no Estado, não é? Então, todos os direitos, inclusive aqueles de natureza econômica, são frutos de uma legislação. Então, deixa eu ver para onde eu aponto. Eu aponto para cá? Para lá. Deixa eu ver se... Pronto, certo. Então, diante disso, eu queria começar falando com vocês, conversando com vocês, sobre uma lei que não existe para os servidores públicos no Brasil, seja para os servidores estaduais, ou os municipais, ou até mesmo os federais, que é uma lei que regulamente um dos direitos mais básicos de todos os trabalhadores, que é a negociação coletiva. A negociação coletiva, ela é aquele momento onde trabalhadores, servidores, governos, empresas pactuam as relações de trabalho. Então, normalmente, é na negociação que se define quanto vai ser o reajuste, a partir de quando vai ser, quais os direitos que os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores têm a partir do seu contrato de trabalho. No Estado, como nós temos uma legislação diferente das relações de trabalho, como o próprio nome diz, vocês são estatutários, né? Ou seja, vocês são regidos por um estatuto dos servidores públicos, diferente dos empregados, trabalhadores do setor privado e também daqueles de empresas públicas. O que é uma empresa pública? Por exemplo, a Embasa. A Embasa, embora as pessoas que façam concurso sejam trabalhadores e trabalhadoras do setor público, mas elas são de uma empresa pública. Então, eles não são servidores públicos, são empregados públicos regidos pela CLT, diferente de quem está, por exemplo, na saúde do Estado, que é estatutário quando entra, né, fazendo um concurso para um cargo efetivo. Então, eu começo dizendo uma legislação que falta, né? Embora o Brasil ele tenha ratificado a Convenção 151 da OIT, uma convenção da OIT são recomendações, eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes, do que se deve fazer em relação a um determinado tema relacionado ao trabalho. O Brasil, ele ratificou, ou seja, ele confirma a necessidade de uma norma que regulamente a negociação coletiva no setor público. Mas não basta ratificar, ele precisa criar uma legislação
que regulamente as normas para essa negociação coletiva. Não existe essa lei ainda, mas a boa notícia é que esse ano o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma proposta de regulamentação da convenção coletiva no setor público, né? Então, quando você não tem as regras, basicamente fica muito mais difícil você negociar. No setor privado, por exemplo, existe todo um regramento para negociações coletivas. Vou dar um exemplo. Se patrões e empregados na negociação não conseguem chegar, por exemplo, a um reajuste ou definir como vão ser reajustados os salários, existe um recurso que é, por exemplo, o dissídio coletivo, que é ir ao Tribunal Regional do Trabalho e pedir que lá um juiz defina quanto vai ser o reajuste e outras questões relacionadas aos acordos e às convenções coletivas de trabalho. No setor público não tem isso, né? Porque não tem ainda um regramento. Então, a ausência de legislação deixa tudo muito aberto a possibilidades. Possibilidades para o bem e possibilidades para o mal, né? Tem uma outra coisa também, que embora todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde sejam empregados no Estado, o Estado ele não é visto como um empregador da maneira que a gente entende um empregador, um patrão, né? Então, existe essa dificuldade. Além disso, diferente das empresas do setor privado, que tem lucro, tem resultados, né? Como as próprias empresas do setor público, como citei Embasa, Bahia Gás, Banco do Brasil, Petrobras. O governo, na administração direta e nas autarquias, ele basicamente tem uma limitação, que é a questão do orçamento, né? O governo, todos os anos, faz uma lei, também remete ao legislativo para ser aprovada, que é onde ele diz todos os recursos que ele vai ter para gastar e com o que ele vai gastar. Então, isso, de alguma maneira, é um limitador ou pelo menos um redutor de expectativas, muitas vezes, para aquilo que a gente tem como reivindicação, sobretudo de natureza econômica. Além disso, tem outras leis também, e eu vou dar exemplo de uma, que acabam também interferindo nesse processo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal limita o percentual de receita, ou seja, daquilo que o governo tem para gastar, com gasto de pessoal. E aí os limites são diferenciados, dependendo se você está no Estado, se você está no governo federal ou se você está no município, né? Uma outra coisa também, quando você tem um conflito ou um impasse no setor público, a ausência de uma legislação para negociação coletiva coloca, muitas vezes, esses impasses como insolúveis. Você não tem alguém que arbitre, como no caso do setor privado, que tem um juiz do trabalho ou um desembargador, que pode chegar e resolver a questão. No caso do Estado, normalmente, é a história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existe uma ferramenta extremamente legítima, que é a greve, mas mesmo o direito de greve no setor público, ele tem diferenciações, né, em relação ao setor privado. Sobretudo porque muitos dos serviços prestados pelo Estado são essenciais. Então, vejam aí quantas especificidades, né? Além disso, o Estado, ele tem, e aí o setor privado também, mas o Estado, ele tem uma diversidade de tipos de contratos de trabalho, de relações de trabalho. Nós aqui no estado da Bahia temos um que é muito disseminado, que é o REDA. O REDA é o Regime Especial de Direito Administrativo. É um regime especial porque é para ser temporário. É um concurso que não efetiva por tempo indeterminado um trabalhador ou uma trabalhadora. Ele é temporário.
Então, ele é temporário e ele é especial, e por isso ele deveria ser a exceção. Para momentos como a gente viveu em 2020, 2021, com a pandemia, onde, de repente, você precisou reforçar o contingente de trabalhadores e trabalhadoras na saúde pública. Só que hoje, sobretudo aqui no Estado, essa é uma das formas mais disseminadas de contratação. Nada contra as pessoas que são contratadas pelo REDA. Mas a questão é que essas pessoas poderiam estar sendo contratadas de maneira efetiva, né? Com um concurso de fato efetivo e que possibilitasse que esses trabalhadores e trabalhadoras tivessem uma carreira, né? Guardassem a memória institucional, evitasse a rotatividade, porque a cada 2 ou 4 anos você precisa recontratar pessoas, e isso vai fazendo com que a memória institucional se perca, né? Tem os cargos comissionados, né? Muitos cargos de confiança também. Tem o estágio, que é extremamente importante, só que o estágio ele não pode ser uma forma de mascarar uma falta de trabalhadores, ou de ser uma forma de contratação de mão de obra, guardadas as devidas proporções, barata, né? O estágio, ele, antes de qualquer coisa, ele é um objeto de formação, de aprendizado para as pessoas que estão lá. Não pode ser só para tapar um buraco que tem, né? E é extremamente importante. Hoje em dia também tem sido muito disseminado, inclusive isso está em discussão no Supremo Tribunal Federal, os PJs. PJ é um nome que ele é derivado da sigla de pessoa, da expressão pessoa jurídica. Qual é a diferença entre uma pessoa jurídica e um servidor ou um trabalhador individual? Uma pessoa jurídica não é um trabalhador, ele é uma empresa. Então, isso muda radicalmente a natureza das relações entre o empregador e quem está oferecendo o serviço. Por exemplo, pessoas que são PJs não são sujeitas, no caso do setor privado, por exemplo, ao acordo coletivo ou à convenção coletiva da categoria, porque ele é uma empresa. Caso aconteça qualquer problema, não é o direito do trabalho que vai socorrer essa pessoa, vai ser o direito entre empresas, porque são 2 empresas tratando, né? E isso também tem um outro detalhe. Como a gente está falando de empresa para empresa, fundos importantes como o FGTS, por exemplo, ficam sendo esvaziados. Porque o FGTS, no caso dos trabalhadores do setor privado e dos empregados públicos, ele não é importante só individualmente. Mas, por exemplo, a parte de habitação e saneamento no país, ela é financiada em grande medida com os recursos do FGTS. Então, se você começa a pejotizar, você tira recursos disso. Da mesma forma da Previdência, né? Então, são várias questões que derivam daí. E também tem uma forma bastante importante e legítima, que são as bolsas de pesquisa e trabalho, que também são uma forma de integrar a universidade ou as escolas, os centros de pesquisa com o Estado ou as empresas. Uma outra coisa que a gente tem visto disseminar muito no Estado é a questão da terceirização. A gente falou do REDA, só que o REDA não é uma terceirização. O REDA é um contrato temporário, né? A terceirização, ela é basicamente quando existe uma empresa que contrata mão de obra e que depois subcontrata para uma outra empresa ou para o Estado. E hoje nós temos isso muito disseminado também, completamente dentro da legalidade. Olha como a questão da lei e da economia, elas andam juntas. Porque desde março de 2017, é permitido no Brasil a terceirização irrestrita, inclusive no Estado, no setor público, desde que não peguem as carreiras típicas. O que são carreiras típicas do Estado? Aquelas que o setor privado não tem. Então, é o juiz, é
os auditores fiscais que fiscalizam coisas relativas ao governo, os auditores de tributos, né? São os diplomatas, são as Forças Armadas, a polícia, são aquelas atividades que o setor privado não supre. Então, essas não podem ser terceirizadas. Todas as outras podem. Né? Então, isso também dificulta um pouco ou muito a própria questão da mobilização dos trabalhadores e dificulta a própria questão do avanço em relação a direitos, à negociação coletiva, a um melhor PCCV. Porque você pode ter um PCCV maravilhoso, mas quem é terceirizado e quem é reda não vai ser abrangido por isso, né? Então, ali nós temos, eu não vou ler todos, mas nós temos várias questões que são relacionadas à terceirização. O primeiro delas é que reduz concurso, né? Compromete a arrecadação fiscal. Por que compromete a arrecadação fiscal? Porque, basicamente, quando você tem uma subcontratação, algumas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe no Estado o FUNPREV, né, o regime próprio de previdência, FUNPREV, BAPREV, dependendo do ingresso do servidor, que, por exemplo, quem é terceirizado não tem nada a ver com isso. Igual quem é reda, que vai contribuir, na verdade, para o regime geral, que é o INSS. Então, você aposenta os servidores efetivos pelo FUNPREV, daqui a um tempo pelo BAPREV, só que quem está entrando para o lugar dessas pessoas, ou é reda ou é terceirizado. Então, você compromete o fluxo e o equilíbrio dessa previdência no futuro. Né? Então, assim, vejam o BO que é. Né? Pisos salariais, a mesma coisa. Você pode ter, por exemplo, um piso salarial da enfermagem. Mas não necessariamente alguém que está contratando de forma terceirizada ou reda vai seguir. Entende? Então, isso também fica complicado. Outra coisa, as empresas que terceirizam, elas dão calote recorrentemente nos trabalhadores. Então, isso também é um problema, né? A terceirização também aumenta a rotatividade, ou seja, aquela empresa perdeu, entra outra com um grupo diferente de trabalhadores, né? Então, são várias questões. Por último, uma coisa que eu acho muito importante, que é a transferência da renda do trabalho para o capital. Por que isso? Porque parte daquilo que era para ser a remuneração do trabalhador vira o lucro da empresa. Porque uma empresa que terceiriza a mão de obra é o trabalho dela, e ela precisa ter lucro. Então, parte daquele contrato que ela tem, por exemplo, com a Secretaria da Saúde, não vai ser apropriado pelos trabalhadores, mas sim como lucro dela. E se não fosse terceirizado, esse dinheiro poderia se reverter, né, em mais direitos, o que também não necessariamente acontece. Eu já mencionei a Lei de Responsabilidade Fiscal, só reforçando, ela muitas vezes acaba sendo, eu não diria que ela é um impeditivo, mas muitas vezes ela é uma justificativa para avanços pequenos ou nenhum avanço em relação à negociação. Por quê? Porque é preciso respeitar um limite, né? E isso, às vezes, causa determinados conflitos. Vou dar um exemplo que não é da área de vocês, mas é da educação. Existe um piso nacional do magistério para a educação básica. O dinheiro para isso vem todos os anos. Mas, muitas vezes, o Estado ou o município esbarra na questão de que, se der o reajuste do piso, ultrapassa os limites da lei de responsabilidade. Então, aí qual lei que vai seguir? Né? Então, isso acaba criando conflitos, né? Mas não é que a lei de responsabilidade fiscal seja ruim, ela é necessária. No entanto, né, é preciso que isso não seja um impeditivo para as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor público, né? Aí, já para caminhar para o fim, né, eu tinha 20 minutos, acho que eu já até passei. Ausência de database. Parece uma bobagem.
Mas a database é um dos direitos mais básicos dos trabalhadores, né? No setor privado, todos os anos a gente sabe que setembro é a database dos bancários, é a database dos petroleiros, né? Janeiro, a database da construção civil. Mas o servidor público e a servidora não têm uma database. Existe uma database que vocês reforçam todos os anos, que é janeiro, né? Mas que não é respeitada, porque, na verdade, não existe. Por que não existe? Porque não existe aquela lei que regulamenta a negociação no setor público, né? Então, uma consequência direta desse fato é que, se não tem database, não tem retroativo. O governo pode dar o reajuste em novembro, como já aconteceu, e ficar por isso mesmo, porque não tem retroativo. Você só tem retroativo se existe uma database, né? Aí, aqui eu já falei da Convenção 151 da OIT, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Quero só mostrar para vocês. Aqui, aí tem uma pessoa que acabou de chegar, que vai poder falar disso muito melhor que eu, que é a deputada Alice Portugal, porque é exatamente no Congresso onde está o projeto de lei 1893 de 2026, que é da regulamentação da negociação coletiva no setor público. Mas o que eu posso adiantar a vocês, do que eu olhei, é que está parado, né? Nesse momento está em recesso, e ele vai voltar a ser discutido em 1º de agosto. No entanto, já existem alguns impasses. Um dos impasses, por exemplo, a própria questão, como eu disse a vocês, do direito de greve. Como é que vai ser no setor público, né? Já que vários direitos são essenciais. Então, essa é uma questão. E, para finalizar, olha, fugiu quando eu ia falar das perdas. O último. Só para dizer o seguinte, tudo isso que eu falei, todo esse cenário, todos esses pontos, levam a gente a isso aí. As perdas que se acumulam nos vencimentos e na remuneração dos servidores da saúde aqui do Estado. Para as carreiras auxiliares, a gente tem perdas que variam de 15,15 a 29,06, mesmo com os reajustes desse ano, né? Para o pessoal de carreiras técnicas, a perda varia de 15,62 a 31,17. Para as carreiras de nível superior, de 19,68 a 36,05. Para os auditores em saúde, de 28,37 a 38,36. Para os sanitaristas, de 24,69 a 39,47. Para o quadro especial, é o que tem a menor perda, que é 7,81. Isso independente de ser 30 ou 40 horas, né? Vocês vão ver que, para os auxiliares, as perdas são menores. E, basicamente, porque, em alguns momentos, o governo cumpriu aquela premissa que ele mesmo pôs, lá no governo Wagner, de que os vencimentos não podem ser menores do que o salário mínimo. Então, como o salário mínimo tem uma política definida de valorização, acaba levando os pisos que são próximos a ele. Bom, gente, era isso. Evanildo, acho que eu passei 1000 anos de 20 minutos, mas, enfim, era o que eu tinha para trazer. Eu acho que... Não, eu acho que eu posso ficar aqui, tranquilamente. Bom, gente, de novo, bom dia. Achou? Não sei. Estão ouvindo direitinho? Tá. Sim, fica melhor. Tem passador? Para pegar aqui. Pega? Obrigada. Bom, gente, como eu disse, foi uma Como eu disse, foi uma grata surpresa para mim ser convidado, o Jazzy ser convidado para esse seminário jurídico, mas eu acho que tem, na minha fala inicial, muitos dos nossos direitos e das nossas conquistas econômicas, basicamente todas, elas são provenientes de legislações, de leis, né? Para vocês terem uma ideia e entenderem do que eu estou falando,
Todos os anos, quando existem reajustes, esse reajuste ele precisa ser enviado para a Assembleia Legislativa, aqui no caso do Estado, e o governo manda uma lei que é aprovada, né? Então, o próprio reajuste salarial, que é das conquistas mais básicas, dos direitos mais básicos, ele é fruto de uma lei, todos os anos. Do mesmo jeito, acontece com os planos de cargos e vencimentos, né? Antes de qualquer coisa, o PCCV ele é uma lei. E assim acontece com as leis que a gente tem, por exemplo, no setor privado. A gente pode falar da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, onde tem lá férias, 13º, também o próprio Estatuto do Servidor no Estado, não é? Então, todos os direitos, inclusive aqueles de natureza econômica, são frutos de uma legislação. Então, deixa eu ver para onde eu aponto. Eu aponto para cá? Para lá. Deixa eu ver se... Pronto, certo. Então, diante disso, eu queria começar falando com vocês, conversando com vocês, sobre uma lei que não existe para os servidores públicos no Brasil, seja para os servidores estaduais, ou os municipais, ou até mesmo os federais, que é uma lei que regulamente um dos direitos mais básicos de todos os trabalhadores, que é a negociação coletiva. A negociação coletiva, ela é aquele momento onde trabalhadores, servidores, governos, empresas pactuam as relações de trabalho. Então, normalmente, é na negociação que se define quanto vai ser o reajuste, a partir de quando vai ser, quais os direitos que os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores têm a partir do seu contrato de trabalho. No Estado, como nós temos uma legislação diferente das relações de trabalho, como o próprio nome diz, vocês são estatutários, né? Ou seja, vocês são regidos por um estatuto dos servidores públicos, diferente dos empregados, trabalhadores do setor privado e também daqueles de empresas públicas. O que é uma empresa pública? Por exemplo, a Embasa. A Embasa, embora as pessoas que façam concurso sejam trabalhadores e trabalhadoras do setor público, mas elas são de uma empresa pública. Então, eles não são servidores públicos, são empregados públicos regidos pela CLT, diferente de quem está, por exemplo, na saúde do Estado, que é estatutário quando entra, né, fazendo um concurso para um cargo efetivo. Então, eu começo dizendo uma legislação que falta, né? Embora o Brasil ele tenha ratificado a Convenção 151 da OIT, uma convenção da OIT são recomendações, eu vou falar daqui a pouco com mais detalhes, do que se deve fazer em relação a um determinado tema relacionado ao trabalho. O Brasil, ele ratificou, ou seja, ele confirma a necessidade de uma norma que regulamente a negociação coletiva no setor público. Mas não basta ratificar, ele precisa criar uma legislação que regre, que regulamente as normas para essa negociação coletiva. Não existe essa lei ainda, mas a boa notícia é que esse ano o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma proposta de regulamentação da convenção coletiva no setor público, né? Então, quando você não tem as regras, basicamente fica muito mais difícil você negociar. No setor privado, por exemplo, existe todo um regramento para negociações coletivas. Vou dar um exemplo. Se patrões e empregados na negociação não conseguem chegar, por exemplo, a um reajuste ou definir como vão ser reajustados os salários, existe um recurso que é, por exemplo, o dissídio coletivo, que é ir ao Tribunal Regional do Trabalho e pedir que lá um juiz defina quanto vai ser o reajuste e outras questões relacionadas aos acordos e às convenções coletivas de trabalho.
No setor público não tem isso, né? Porque não tem ainda um regramento. Então, a ausência de legislação deixa tudo muito aberto a possibilidades. Possibilidades para o bem e possibilidades para o mal, né? Tem uma outra coisa também, que embora todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde sejam empregados no Estado, o Estado ele não é visto como um empregador da maneira que a gente entende um empregador, um patrão, né? Então, existe essa dificuldade. Além disso, diferente das empresas do setor privado, que tem lucro, tem resultados, né? Como as próprias empresas do setor público, como citei Embasa, Bahia Gás, Banco do Brasil, Petrobras. O governo, na administração direta e nas autarquias, ele basicamente tem uma limitação, que é a questão do orçamento, né? O governo, todos os anos, faz uma lei, também remete ao legislativo para ser aprovada, que é onde ele diz todos os recursos que ele vai ter para gastar e com o que ele vai gastar. Então, isso, de alguma maneira, é um limitador ou pelo menos um redutor de expectativas, muitas vezes, para aquilo que a gente tem como reivindicação, sobretudo de natureza econômica. Além disso, tem outras leis também, e eu vou dar exemplo de uma, que acabam também interferindo nesse processo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal limita o percentual de receita, ou seja, daquilo que o governo tem para gastar, com gasto de pessoal. E aí os limites são diferenciados, dependendo se você está no Estado, se você está no governo federal ou se você está no município, né? Uma outra coisa também, quando você tem um conflito ou um impasse no setor público, a ausência de uma legislação para negociação coletiva coloca, muitas vezes, esses impasses como insolúveis. Você não tem alguém que arbitre, como no caso do setor privado, que tem um juiz do trabalho ou um desembargador, que pode chegar e resolver a questão. No caso do Estado, normalmente, é a história do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Existe uma ferramenta extremamente legítima, que é a greve, mas mesmo o direito de greve no setor público, ele tem diferenciações, né, em relação ao setor privado. Sobretudo porque muitos dos serviços prestados pelo Estado são essenciais. Então, vejam aí quantas especificidades, né? Além disso, o Estado, ele tem, e aí o setor privado também, mas o Estado, ele tem uma diversidade de tipos de contratos de trabalho, de relações de trabalho. Nós aqui no estado da Bahia temos um que é muito disseminado, que é o REDA. O REDA é o Regime Especial de Direito Administrativo. É um regime especial porque é para ser temporário. É um concurso que não efetiva por tempo indeterminado um trabalhador ou uma trabalhadora. Ele é temporário. Então, ele é temporário e ele é especial, e por isso ele deveria ser a exceção. Para momentos como a gente viveu em 2020, 2021, com a pandemia, onde, de repente, você precisou reforçar o contingente de trabalhadores e trabalhadoras na saúde pública. Só que, hoje, sobretudo aqui no Estado, essa é uma das formas mais disseminadas de contratação. Nada contra as pessoas que são contratadas pelo REDA. Mas a questão é que essas pessoas poderiam estar sendo contratadas de maneira efetiva, né? Com um concurso de fato efetivo e que possibilitasse que esses trabalhadores e trabalhadoras tivessem uma carreira, né? Guardassem a memória institucional, evitassem a rotatividade, porque a cada 2 ou 4 anos você precisa recontratar pessoas. E isso vai fazendo com que a memória institucional se perca, né? Tem os cargos comissionados, né? Muitos cargos de confiança também.
Tem o estágio, que é extremamente importante, só que o estágio ele não pode ser uma forma de mascarar uma falta de trabalhadores ou de ser uma forma de contratação de mão de obra, guardadas as devidas proporções, barata, né? O estágio, ele, antes de qualquer coisa, ele é um objeto de formação, de aprendizado para as pessoas que estão lá. Não pode ser só para tapar um buraco que tem, né? E é extremamente importante. Hoje em dia também tem sido muito disseminado, inclusive isso está em discussão no Supremo Tribunal Federal, os PJs. PJ é um nome que ele é derivado da sigla de pessoa, da expressão pessoa jurídica. Qual é a diferença entre uma pessoa jurídica e um servidor ou um trabalhador individual? Uma pessoa jurídica não é um trabalhador, ele é uma empresa. Então, isso muda radicalmente a natureza das relações entre o empregador e quem está oferecendo o serviço. Por exemplo, pessoas que são PJs não são sujeitas, no caso do setor privado, por exemplo, ao acordo coletivo ou à convenção coletiva da categoria, porque ele é uma empresa. Caso aconteça qualquer problema, não é o direito do trabalho que vai socorrer essa pessoa, vai ser o direito entre empresas, porque são duas empresas tratando, né? E isso também tem um outro detalhe. Como a gente está falando de empresa para empresa, fundos importantes como o FGTS, por exemplo, ficam sendo esvaziados. Porque o FGTS, no caso dos trabalhadores do setor privado e dos empregados públicos, ele não é importante só individualmente. Mas, por exemplo, a parte de habitação e saneamento no país, ela é financiada em grande medida com os recursos do FGTS. Então, se você começa a pejotizar, você tira recursos disso. Da mesma forma da Previdência, né? Então, são várias questões que derivam daí. E também tem uma forma bastante importante e legítima, que são as bolsas de pesquisa e trabalho, que também são uma forma de integrar a universidade ou as escolas, os centros de pesquisa com o Estado ou as empresas. Uma outra coisa que a gente tem visto disseminar muito no Estado é a questão da terceirização. A gente falou do REDA, só que o REDA não é uma terceirização. O REDA é um contrato temporário, né? A terceirização, ela é basicamente quando existe uma empresa que contrata mão de obra e que depois subcontrata para uma outra empresa ou para o Estado. E hoje nós temos isso muito disseminado também, completamente dentro da legalidade. Olha como a questão da lei e da economia, elas andam juntas. Porque desde março de 2017, é permitido no Brasil a terceirização irrestrita, inclusive no Estado, no setor público, desde que não peguem as carreiras típicas. O que são carreiras típicas do Estado? Aquelas que o setor privado não tem. Então, é o juiz, os auditores fiscais que fiscalizam coisas relativas ao governo, os auditores de tributos, né? São os diplomatas, são as Forças Armadas, a polícia, são aquelas atividades que o setor privado não supre. Então, essas não podem ser terceirizadas. Todas as outras podem. Né? Então, isso também dificulta um pouco ou muito a própria questão da mobilização dos trabalhadores e dificulta a própria questão do avanço em relação a direitos, à negociação coletiva, a um melhor PCCV. Porque você pode ter um PCCV maravilhoso, mas quem é terceirizado e quem é REDA não vai ser abrangido por isso, né? Então, ali nós temos, eu não vou ler todos, mas nós temos várias questões que são relacionadas à terceirização. O primeiro delas é que reduz concurso, né? Compromete a arrecadação fiscal. Por que compromete a arrecadação fiscal? Porque, basicamente, quando você tem uma subcontratação, algumas
por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Existe no Estado o FUNPREV, né, o regime próprio de previdência, o FUNPREV, BAPREV, dependendo do ingresso do servidor, que, por exemplo, quem é terceirizado não tem nada a ver com isso. Igual quem é REDA, que vai contribuir, na verdade, para o regime geral, que é o INSS. Então, você aposenta os servidores efetivos pelo FUNPREV, daqui a um tempo pelo BAPREV, só que quem está entrando para o lugar dessas pessoas, ou é REDA ou é terceirizado. Então, você compromete o fluxo e o equilíbrio dessa previdência no futuro. Né? Então, assim, vejam o BO que é. Né? Pisos salariais, a mesma coisa. Você pode ter, por exemplo, um piso salarial da enfermagem. Mas não necessariamente alguém que está contratando de forma terceirizada ou REDA vai seguir. Entende? Então, isso também fica complicado. Outra coisa, as empresas que terceirizam, elas dão calote recorrentemente nos trabalhadores. Então, isso também é um problema, né? A terceirização também aumenta a rotatividade, ou seja, aquela empresa perdeu, entra outra com um grupo diferente de trabalhadores, né? Então, são várias questões. Por último, uma coisa que eu acho muito importante, que é a transferência da renda do trabalho para o capital. Por que isso? Porque parte daquilo que era para ser a remuneração do trabalhador vira o lucro da empresa. Porque uma empresa que terceiriza a mão de obra é o trabalho dela, e ela precisa ter lucro. Então, parte daquele contrato que ela tem, por exemplo, com a Secretaria da Saúde, não vai ser apropriado pelos trabalhadores, mas sim como lucro dela. E se não fosse terceirizado, esse dinheiro poderia se reverter, né, em mais direitos, o que também não necessariamente acontece. Eu já mencionei a Lei de Responsabilidade Fiscal, só reforçando, ela muitas vezes acaba sendo, eu não diria que ela é um impeditivo, mas muitas vezes ela é uma justificativa para avanços pequenos ou nenhum avanço em relação à negociação. Por quê? Porque é preciso respeitar um limite, né? E isso, às vezes, causa determinados conflitos. Vou dar um exemplo que não é da área de vocês, mas é da educação. Existe um piso nacional do magistério para a educação básica. O dinheiro para isso vem todos os anos. Mas, muitas vezes, o Estado ou o município esbarra na questão de que, se der o reajuste do piso, ultrapassa os limites da lei de responsabilidade. Então, aí qual lei que vai seguir? Né? Então, isso acaba criando conflitos, né? Mas não é que a lei de responsabilidade fiscal seja ruim, ela é necessária. No entanto, né, é preciso que isso não seja um impeditivo para as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras do setor público, né? Aí, já para caminhar para o fim, né? Eu tinha 20 minutos, acho que eu já até passei. Ausência de database. Parece uma bobagem. Mas a database é um dos direitos mais básicos dos trabalhadores, né? No setor privado, todos os anos a gente sabe que setembro é a database dos bancários, é a database dos petroleiros, né? Janeiro é a database da construção civil. Mas o servidor público e a servidora não têm uma database. Existe uma database que vocês reforçam todos os anos, que é janeiro, né? Mas que não é respeitada, porque, na verdade, não existe. Por que não existe? Porque não existe aquela lei que regulamenta a negociação no setor público, né? Então, uma consequência direta desse fato é que, se não tem database, não tem retroativo. O governo pode dar o reajuste em novembro, como já aconteceu, e ficar por isso mesmo, porque não tem retroativo. Você só tem retroativo se existe uma database, né? Aí, aqui eu já falei da Convenção 151 da OIT, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Quero só mostrar para vocês. Aqui, aí tem uma pessoa que acabou de chegar, que vai poder falar disso muito melhor que eu,
que é a deputada Alice Portugal, porque é exatamente no Congresso onde está o projeto de lei 1893 de 2026, que é da regulamentação da negociação coletiva no setor público. Mas o que eu posso adiantar a vocês, do que eu olhei, é que está parado, né? Nesse momento está em recesso, e ele vai voltar a ser discutido em 1º de agosto. No entanto, já existem alguns impasses. Um dos impasses, por exemplo, a própria questão, como eu disse a vocês, do direito de greve. Como é que vai ser no setor público, né? Já que vários direitos são essenciais. Então, essa é uma questão. E, para finalizar, olha, fugiu quando eu ia falar das perdas. O último, só para dizer o seguinte, tudo isso que eu falei, todo esse cenário, todos esses pontos, levam a gente a isso aí. As perdas que se acumulam nos vencimentos e na remuneração dos servidores da saúde aqui do Estado. Para as carreiras auxiliares, a gente tem perdas que variam de 15,15 a 29,06, mesmo com os reajustes desse ano, né? Para o pessoal de carreiras técnicas, a perda varia de 15,62 a 31,17. Para as carreiras de nível superior, de 19,68 a 36,05. Para os auditores em saúde, de 28,37 a 38,36. Para os sanitaristas, de 24,69 a 39,47. Para o quadro especial, é o que tem a menor perda, que é 7,81. Isso independente de ser 30 ou 40 horas, né? Vocês vão ver que, para os auxiliares, as perdas são menores. E, basicamente, porque, em alguns momentos, o governo cumpriu aquela premissa que ele mesmo pôs, lá no governo Wagner, de que os vencimentos não podem ser menores do que o salário mínimo. Então, como o salário mínimo tem uma política definida de valorização, acaba levando os pisos que são próximos a ele. Bom, gente, era isso. Evanildo, acho que eu passei 1000 anos de 20 minutos, mas, enfim, era o que eu tinha para trazer.